Eu já compartilhei com alguns, muitos irmãos aqui, os jovens principalmente, que os últimos meses, para mim, os últimos 12 meses, os últimos anos, o último ano não foi nem um pouco fácil. É, Eu não vou entrar no detalhe, nos meandros de tudo, mas nesses últimos 12 meses a minha avó faleceu, agora eu não tenho mais avós. É, opa, o meu melhor amigo, assim, de infância, assim, a gente cresceu junto desde do maternal, literalmente, até o colegial, depois no cursinho. Ele não era crente, ele ano passado atentou contra a própria vida, aquilo me abalou muito. Eu e a Ana, a gente teve uma perda gestacional ano passado também. E, enfim, tem muitas coisas que aconteceram, muitas tribulações. Mas o que eu queria entrar no detalhe, e era importante eu pontuar, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas o que eu queria entrar no detalhe hoje é uma tribulação um pouco mais recente que eu passei, que foi esse ano, que eu perdi o emprego esse ano. Isso eu nunca tinha passado por isso, no momento que eu não esperava e, e foi muito difícil, assim. Foi, foi impactante. Eu não preciso ficar pontuando aqui o lado ruim de perder emprego, né? Além da parte da renda, essas coisas. Mas, para além disso, eu não vou ficar focando na perda do emprego. Eu vou focar hoje no período que eu passei desempregado. Eu já consegui um emprego, gente, tá tranquilo. Mas o- obrigado pelo carinho. Mas o que eu queria falar hoje foi esse período que eu passei desempregado. Esses 3, 4 meses que eu passei desempregado, que foi um período muito difícil, assim. Porque vários dias, eu vou falar dias, não vou falar todo esse período. Bati uma desesperança. Contando um pouquinho mais, né? Eu estudei bastante e tal. Eu sabia que eventualmente eu ia conseguir um emprego novo. Só que eu achei que ia ser mais rápido. Mas as semanas vão passando e esse período desempregado é muito difícil. Porque você manda currículo, faz entrevista, aí você fica esperando uma resposta, não recebe a resposta. Aí você começa a arrumar a casa. Aí depois passa mais 1, 2 semanas. A casa já está limpa, já está tudo arrumado. Mas você não recebeu nenhuma resposta. Aí faz mais entrevista, aí manda mais currículo. E fica esse ciclo assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cansa, né? Cansa. Isso machuca bastante. E, inevitavelmente, você começa a se comparar com os outros colegas, assim, colegas de faculdade, outros colegas de profissão. Ou às vezes você começa a se comparar com você mesmo. Você começa a olhar, e se eu tivesse feito A, B ou C? E esses pensamentos intrusivos, eles não foram dominantes, não é uma coisa que acontecia todo dia. Mas toda semana, talvez numa quinta tarde, essas coisas vinham na minha cabeça e tentavam me desanimar. E eu sabia que essas coisas não podem desanimar a gente. E mais uma coisa é saber, e outra coisa é viver. Então, vamos ler a Bíblia, né? Vamos lá para 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Bom, vou ler. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos no versículo 16, bem no comecinho, né? No por isso. Por isso o quê? Esse por isso está fazendo referência um pouquinho antes, né? No comecinho do capítulo 4 ali, que Paulo está falando da nossa esperança da ressurreição, ali no versículo 14, no versículo 15. E eu vou repetir isso algumas vezes nessa devocional ainda, mas já vou falar a primeira vez aqui, que é quando a gente compara a glória eterna que a gente vai ter com o nosso sofrimento presente, nosso sofrimento terreno aqui, não tem comparação. A gente não tem motivo de desanimar. Por isso que ele começa assim, por isso não desanimamos. Continuando o versículo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é esse homem exterior que ele fala aqui? É o nosso corpo, que está sujeito à doença, ao envelhecimento,
a morte, enfim, tantas coisas. E a cada dia que passa, o versículo fala que o homem exterior se corrompe, ele se deteriora, né? Esse corpo vai perecendo. Mas, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior é o que a gente vai levar eternamente. Isso não deixa de ser uma preparação para o grande dia, né? Por mais que o nosso corpo externo, o nosso corpo exterior, ele se corrompe, ele vai deteriorando, o nosso homem interior se renova cada dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Os nossos sofrimentos, eu achei curioso, né? Porque a Bíblia fala aqui, é leve e momentâneo, tribulação. Ah, Monas, mas pô, você passou por tanta coisa aí, falando do desemprego, né? Cara, toda semana você estava sofrendo, estava sendo difícil? Tava. Mas a comparação aqui, a gente não faz a comparação um com os outros, o meu sofrimento com o sofrimento de vocês, ou o meu sofrimento com o de outras pessoas. A gente faz a comparação com as coisas eternas. Então, o nosso sofrimento, a Bíblia fala, ele é leve e momentâneo, comparado com o quê? Com a glória que é eterna. E repetindo, né, esse finalzinho do versículo, que acho que foi o que mais me pegou nesse tempo que eu passei desempregado. Acima de toda comparação. Então, realmente, assim, o negócio de ficar se comparando, e aí, não sei, né, mas a galera que usa LinkedIn, aí você começa a ver, tal pessoa foi promovida, tal colega de faculdade aconteceu isso, aquilo, você começa a se comparar, mas não é essa comparação que você tem que fazer. Você tem que comparar o seu sofrimento hoje, que além dele ser terreno, presente, ele é momentâneo. E a glória do Senhor, ela é maior, e além disso, ela é eterna, ela dura para sempre. É só um pontinho do sofrimento que a gente tem hoje. E a gente não pode desanimar por causa disso. Mas a glória, ela é eterna. No versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tudo aquilo que a gente toca, que a gente vê, essas coisas vão passar. Mas a realidade invisível que a gente tem, a eterna que a gente tem, isso é muito mais real do que as coisas que a gente vê. Agora melhorou, né? Isso é muito importante. O que a gente vê vai passar. O que a gente não vê, a eternidade, isso é muito mais real do que a nossa própria realidade, né? Do que está diante dos nossos olhos. E vamos olhar um pouquinho para frente, né? Em 2 Coríntios 5:7, né? Como é que a gente tem que andar, então? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, já caminhando aqui para o finalzinho, era rapidinho hoje também. Durante esse período desempregado, esses 4 meses que eu passei desempregado, esses pensamentos ruins, intrusivos, essas dificuldades, elas vieram. Vinha quase toda semana, numa quinta-feira, numa quarta-feira que eu estava fazendo nada em casa? Sim. Mas era momentâneo, essas coisas passam. E acho que a parte difícil aqui é como que a gente olha para a eternidade, né? Como que a gente olha lá para frente, porque para a vida eterna que a gente tem em Jesus, e a gente faz constantemente essa comparação, né? Do nosso sofrimento aqui com o que a gente vai ter lá na frente. O que eu fiz, né? O que funcionou para mim? Tem um hino super famoso, né? Eu não vou cantar porque eu canto muito mal, gente. Mas que é o Conta as Bênçãos. Então, o que funcionou para mim foi contar as bênçãos que Deus fez comigo nesse período que eu passei desempregado. Vou contar algumas aqui, né? Que senão não tem graça. Mas acho que eu fiquei muito tocado, assim. Acho que o que mais me tocou nesse período foi a vida do pastor Ion aqui, da Márcia e da Derlene. Eu acho que, assim, eu sei que às vezes é ruim ficar destacando irmãos, essas coisas, mas em vocês eu senti um amor de pai, de mãe que foi. Que é muito. É sem medida, assim, de receber. E várias outras coisas também.
O Cassoli está aqui, o Robson, eu não sei se o Robson Tigrão está aí, o Zé, mas em vocês também foi muito importante. A gente conversou tantas vezes, as visitas nos residenciais, os evangelismos de quinta-feira aqui. Eu estava em casa sem fazer nada, então, vou ficar na quinta-feira em casa sofrendo em casa, ou posso vir aqui e abençoar a vida dos outros irmãos? Eu achava assim, né? Vou vir, acho que dá para abençoar a vida dos outros, mas muito enganado. Acho que eu saí muito mais abençoado aqui do que as pessoas que eu encontrei na rua, no residencial. E, enfim, o Mário, a Val, nossa, o suporte que vocês dão aqui de... Ninguém sabe assim, tanto que nem eu e a Ana, assim. Foi muito importante para eu seguir firme nesses meses. Enfim, listei algumas coisas aqui, tem muita coisa, assim, eu não quero ficar também gastando tanto tempo aqui. Mas o importante é o que me fazia olhar para a eternidade, assim, para lembrar, assim, o que Jesus fez, a vida eterna que eu tenho em Jesus, e fazer isso, comparar isso com o sofrimento que eu estou passando, foi muito pela vida de vocês, da nossa igreja aqui, falando da IPBI. Não estou falando, a gente não é perfeito, longe disso, mas acho que é importante a gente lembrar a bênção que Jesus dá aqui para a gente, um pastor que caminha com a gente, que está disposto a ouvir com a gente, vários irmãos aqui que me amaram como se fosse pai e mãe aqui para mim. Então, sabe, isso é bênção do Senhor, isso é coisa lá da eternidade mesmo. Essas coisas me fazem olhar lá para frente. E, realmente, quando eu olhava para essas coisas, o meu sofrimento presente, momentâneo, e literalmente foi momentâneo, né, que acabou o desemprego, esse sofrimento passou. Mas as coisas eternas, o que vocês fizeram olhar para cima, olhar para a cruz, vai ficar para sempre. Então, é muito por aí. Eu só tenho que agradecer mesmo por esse período. E se eu pudesse falar para alguém, não sei se alguém está passando por algum momento de tribulação, de dificuldade aqui. Imagino que sim, a gente sempre passa. Olha para as coisas da eternidade. Olha para o seu lado, conta as bênçãos. No começo da devocional aqui, eu fui contando as coisas ruins que aconteceram, as dificuldades que eu passei. Mas faz o contrário. Não conta as dificuldades, conta as bênçãos que Jesus tem feito na sua vida. Olha para as coisas eternas. Para a gente fechar, vou ler o último versículo aqui. Está lá no Salmo 71, versículo 15. A minha boca relatará a tua justiça, as tuas bênçãos, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Que nesse versículo fala, eu não sei tudo, eu não consigo contar tudo que Deus fez, mas o que eu consigo contar foi muito bom. E eu só tenho que agradecer pelas coisas eternas que Ele fez na minha vida, ainda mais pela vida dos meus irmãos aqui. Então, é isso a devocional de hoje. Acho que vamos orar para terminar. Senhor Jesus, Pai, te agradeço, Pai, porque no Senhor a gente tem vida eterna, Pai. E quando a gente coloca os olhos na cruz, Pai, coloca os olhos no que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas, Pai, os nossos sofrimentos, eles não podem desanimar a gente, Pai. É leve, momentâneo, e o que a gente tem no Senhor é eterno. Que a gente aqui, Pai, e eu me incluo nisso, que a gente não desanime, mas que a gente caminhe firmemente para o Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, amém.